O Via Justiça de hoje é sobre fraudes nas relações de consumo, especialmente aquelas relacionadas com cheques. Participam do programa a juíza Cláudia Helena Batista, do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte, e o advogado Bruno Burgarelli, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. As tentativas de fraude envolvendo consumidores atingiram um montante de 7 bilhões e 200 milhões de reais em 2010. Os dados são da Serasa. O número de cheques sem fundos cresceu nos 3 primeiros meses de 2011. Veja a tabela com o total de cheques compensados e devolvidos. De janeiro a março deste ano, foram compensados 255 milhões de cheques no Brasil. No mesmo período, foram devolvidos quase 5 milhões de cheques. O percentual de devolução nesses 3 primeiros meses foi de cerca de 2%, apresentando o crescimento de 0,43% entre janeiro e março. Detalhe, a Serasa informou que, apesar deste crescimento da inadimplência, o primeiro trimestre de 2011 registrou o menor número de cheques devolvidos para o período nos últimos 6 anos. Doutora Cláudia, apesar disso, 5 milhões é muita coisa, né? Muita coisa. Aliás, as fraudes nos surpreendem cada vez mais porque parece que os bandidos eles vão 3 passos à frente da lei. E o legislador e a justiça ficam correndo atrás de tal maneira que não há nenhum sistema de meio de pagamento infalível. Eu costumo dizer isso aos bancos porque, embora eles investem muito em tecnologia, senhas e outras coisas, não há como você evitar as fraudes. Por isso, o consumidor tem que ter muita atenção e muito cuidado. Doutor Bruno, pelo que a doutora Cláudia falou, né, os bandidos dão 3 passos na frente da lei. Está errada a legislação que combate essas fraudes? Olha, eu acho que não é questão só da legislação. Eu acho que a interpretação da legislação muitas vezes é equivocada. Muitas vezes a gente percebe a não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em algumas decisões judiciais. E isso vem prejudicar muito o consumidor. Então, por exemplo, uma coisa que é clara dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe a chamada responsabilidade objetiva do fornecedor. Segundo, existe o direito do consumidor à questão da saúde, vida e segurança. Então, pegando essa questão da segurança, vamos juntar as duas pontas. Ou seja, você tem os bancos que oferecem um serviço ao consumidor. Ele é responsável por esse serviço na questão da segurança. Mesmo que o banco não dê causa à fraude, não dê causa ao problema, ele tem que responder por indenização a esse consumidor. Então, muitas vezes, isso é ignorado. Simplesmente se afasta o Código de Defesa do Consumidor e não se aplica. A doutora Cláudia, nós estávamos conversando aqui antes, ela é uma das expoentes em aplicar essa questão, não só a bancos, mas também a cartórios que fazem registro de forma indevida do nome desse consumidor. Então, isso que tem que ser observado. Sempre aplicar de forma correta a legislação. E a gente vê que muitas vezes há uma trava, por algum motivo não se aplica esse Código de Defesa do Consumidor. A senhora quer comentar, doutora Cláudia? Fala, doutor Bruno. Nós temos que entender as relações de consumo como um ponto de conflito entre fornecedores e consumidores. Muitas vezes, no afã de falar das defesas do consumidor, se esquece que é uma relação de equilíbrio. O Código de Defesa do Consumidor ele não impõe que o consumidor sempre tenha razão. Por isso mesmo é necessário que o juiz e o Poder Judiciário atue na aplicação correta da lei. Porque da mesma forma que os consumidores têm numa legislação protetiva, o princípio que a gente chama para igualar a relação e não simplesmente para um se sobrepor ao outro. Então, embora eu entenda muitas vezes que o consumidor se frustre com algumas decisões da Justiça, o que a Justiça procura fazer, assim como é o caso da Justiça Trabalhista, é equilibrar desiguais, sabendo que o consumidor é a parte mais fraca dessa relação. Mas, efetivamente, não se pode, simplesmente porque é o consumidor, entender que neste conflito ele sempre vai ter razão. Há situações e situações, por isso que todos os casos devem ser passados pelo crivo do Judiciário e principalmente da conciliação, quando possível. Doutor Bruno, quais são as principais fraudes nas relações de consumo? Olha, nós temos, em relação a cheques e cartões, a gente vê muitas vezes a clonagem do cartão, seja de débito ou de crédito. É uma clonagem que muitas vezes a gente apura que ela pode ser evitada em alguns casos pelo consumidor. Então, por exemplo, a primeira pergunta que a gente faz para o cliente ou para o consumidor:
Você fez compras pela internet nos últimos 6 meses? Você, de alguma forma, passou seus dados de CPF de alguma forma nos últimos 6 meses? E a gente vai percebendo que a resposta quase sempre é sim, sim, sim. Então, quer dizer, essa fraude, por mais que ela ocorra, ela também pode ser um pouco evitada. Então, se você evitar esse tipo de mecanismo, por exemplo, compra pela internet. Se você puder fazer uma compra que evite a exposição de dados, você deve fazer. Evite sites que você não conheça e assim por diante. Então, cheques também, cheques de uma pessoa entrar num banco, abrir uma conta corrente e no dia seguinte fechar essa conta corrente, ou seja, se utiliza daquele talonário que recebeu para fazer compras no comércio e assim por diante. Há uma série de fraudes. Agora, mais comum, incrível, passa ano, entra ano, a gente sempre percebe isso, sempre o chamariz pela facilidade. Todo dia que você abre o jornal de qualquer estado da federação, tem lá, empréstimo fácil, ou compra fácil de um veículo. Aí você vai perceber aquela situação toda, na verdade é um grande golpe. O consumidor entra em contato com aquele empréstimo fácil, aquela compra fácil, e o golpista fala assim, olha, nós vamos liberar rapidamente seu dinheiro emprestado, sem maior consulta, basta você fazer um pequeno depósito numa conta X que nós vamos liberar. Ou seja, o consumidor perde aquele dinheiro e nunca vai ver ou o bem ou o dinheiro prometido a ele. O Conselho Nacional de Justiça incluiu na pauta deste mês de maio um pedido de providência feito pelo Ministério Público de São Paulo sobre o chamado golpe do cheque prescrito. Gostaria que a senhora explicasse, doutora Cláudia, como que é esse golpe. Na verdade, há cerca de 3 ou 4 anos, nós começamos a perceber no Juizado das Relações de Consumo um número muito grande de pedidos de sustação de protesto de cartórios do Rio de Janeiro e que eram letras de câmbio. E apurando com os consumidores, eles informavam que tinham recebido cartas de empresas de São Paulo, geralmente empresas que eles nunca conheceram, e cheques do ano de 2000, 2001, 2002, e de pequenos valores, entre 200, 100, 50 reais, e que por muitas vezes esse consumidor não sabia mais onde estava o cheque. Esses cheques de pequeno valor, geralmente eles são devolvidos sem fundo, e o comerciante desiste de fazer a execução ou a cobrança judicial e ele mantém aquilo ali. Parece que essas empresas foram atrás dessas pessoas que tinham esses cheques, receberam isso por um preço irrisório, qualquer coisa assim. Tinha cheques que, por exemplo, foram para pagamento de bingos, né, porque os bingos era muito comum isso. Essas empresas recolheram esses cheques no Brasil inteiro e, aproveitando-se de uma brecha legal que permite que os cartórios protestem cheques sem precisar preocupar-se com a questão da prescrição, transformaram, isso que é interessante, transformaram esses cheques prescritos com mais de 5 anos de emissão e de apresentação, que seria a data, entre aspas, limite para a sua cobrança, em uma letra de câmbio à vista. Aí o golpe, né? Aí o golpe, porque eles não apresentavam o cheque, eles apresentavam uma letra de câmbio à vista, para ser protestada num cartório do Rio, de uns cheques de Belo Horizonte, do Rio, de Contagem, enfim. As pessoas, os emitentes desses cheques, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo e só tomavam conhecimento porque o protesto gera inscrição no SPC e no Serasa. E no Brasil, por incrível que pareça, ter a inscrição no SPC e Serasa é muito mais danoso do que, às vezes, uma ação judicial. Então, a pessoa corria lá. O Ministério Público Paulista propôs que o CNJ proibisse os cartórios de protesto de enviarem às entidades de proteção ao crédito os nomes dos emitentes dos cheques sem fundo. É uma proposta correta, doutor Bruno? Olha, é uma proposta interessante por um lado, porque a gente tem que entender a natureza também desses cadastros. Ela não pode ser uma natureza simplesmente punitiva. Ela é uma natureza mais de proteção do setor de fornecedores em relação aos maus consumidores. Agora, se você tem simplesmente a inclusão de nomes de consumidores que têm títulos claramente prescritos, ora, você está num viés contrário do sentimento que é exatamente esses cadastros de fornecedores e consumidores. Então é importante que você tenha um equilíbrio em relação a isso. O Via Justiça faz agora um intervalo, voltamos em instantes.